Poucas obras atravessaram os séculos com tanta força quanto a Ilíada, atribuída a Homero. Composta provavelmente no século VIII a.C., ela nasce de uma tradição milenar de poesia oral, preservada pelos aedos e rapsodos que recitavam versos em festivais e banquetes. Esses cantores não eram apenas artistas, mas guardiões da memória coletiva, transformando lembranças em canto e identidade. A Ilíada não narra toda a Guerra de Troia, mas concentra-se em algumas semanas do seu 10º ano, escolhendo como eixo a ira de Aquiles. Essa decisão revela o foco da epopeia, não a guerra em si, mas o drama humano que se desenrola atrás das armas e muralhas. Para os gregos antigos, o poema era mais que entretenimento. Era uma fonte ética, ensinando valores como coragem, honra e sacrifício, e mostrando os riscos do orgulho desmedido ou híbris. Ao mesmo tempo, preservava a memória de heróis e guerreiros, dando-lhes existência além da morte. Mesmo hoje, a Ilíada nos oferece lições universais sobre a fúria e a perda, sobre a glória e a fragilidade humana e sobre como a memória mantém vivos os feitos e os erros do passado. Antes de mergulharmos nesse canto que fundou a literatura ocidental, aproveite para curtir este vídeo, compartilhar com quem também aprecia reflexões profundas e se inscrever no canal, apoiando nosso trabalho de trazer à luz os grandes textos que moldaram a consciência humana. A Ilíada se abre de modo solene e incisivo. Canta, ó deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu. Logo nos primeiros versos, Homero anuncia o coração de sua epopeia. Não é a guerra de Troia em si que será narrada, mas a cólera de um homem. Uma emoção pessoal transformada em força cósmica, capaz de alterar o destino de povos inteiros. Esse gesto literário já revela a grandeza do poema. Nele, o drama da humanidade nasce do íntimo de um herói. Estamos no 10º ano da guerra. Os aqueus, como os gregos são chamados no poema, sitiam Troia há quase uma década. O comando do exército está nas mãos de Agamemnon, rei de Micenas, mas a estrutura militar é descentralizada. Cada contingente é liderado por um rei ou príncipe. Entre todos, nenhum é tão temido quanto Aquiles, filho da deusa marinha Tétis e do mortal Peleu. Mais do que guerreiro, ele encarna a fronteira entre o humano e o divino, e sua presença em campo representa a esperança de vitória. O conflito entre Agamemnon e Aquiles nasce de um episódio aparentemente secundário, mas que carrega o peso simbólico do orgulho. Agamemnon se vê obrigado a devolver sua escrava Criseida, filha de um sacerdote de Apolo, para aplacar a ira do deus que castigava os aqueus com peste. Humilhado diante de seus homens, o rei decide afirmar sua autoridade, tomando para si Briseida, cativa de Aquiles. Para um grego, esse gesto não era apenas a perda de uma mulher, mas a violação da Timé, a honra que sustentava a identidade do guerreiro. Ferido em seu orgulho, Aquiles retira-se do combate. Mais ainda, implora a sua mãe, a deusa Tétis, que interceda junto a Zeus para favorecer os troianos, até que os gregos compreendam a dimensão da falta cometida contra ele. Esse pedido inaugura o drama central do poema. Sem Aquiles, os aqueus ficam vulneráveis. Com ele afastado, a guerra se torna um campo de ressentimentos e de provações. A ira de Aquiles não é apenas uma fúria pessoal. É o símbolo da fragilidade das alianças humanas, do preço da vaidade e da desmedida que coloca em risco não só um exército, mas a memória de toda uma geração de heróis. Com a retirada de Aquiles, o equilíbrio da guerra se rompe. Os aqueus, privados de seu maior guerreiro, enfrentam uma virada dramática no campo de batalha. Esse vazio abre espaço para que os troianos, liderados por Heitor, filho mais velho do rei Príamo, ganhem vantagem.
Heitor surge como contraponto a Aquiles. Enquanto este é meio divino e movido pelo desejo de glória pessoal, Heitor é humano em toda a sua essência. Não luta apenas por fama ou orgulho, mas pela defesa de sua pátria, de sua esposa Andrômaca e do filho pequeno que ainda o aguarda no colo da mãe. Homero o descreve como guerreiro valente, mas também como homem de ternura e responsabilidade. É justamente nesse contraste que reside a riqueza do poema. De um lado, a busca do herói pela imortalidade da glória. Do outro, o peso humano de proteger o lar. As batalhas que se seguem são descritas com impressionante riqueza de detalhes. Homero enumera guerreiros, genealogias, feitos e mortes. Cada queda é narrada com solenidade, como se nenhum combatente pudesse ser esquecido. Essa prática tem função dupla: eternizar os nomes dos heróis e, ao mesmo tempo, lembrar que a guerra não é uma abstração, mas um cemitério de vidas individuais. Cada nome preservado no poema é um ato contra o esquecimento. Enquanto isso, os deuses não permanecem neutros. Apolo e Afrodite apoiam os troianos. Hera e Atena tomam o partido dos aqueus. Mas suas ações refletem intrigas e rivalidades pessoais, e não uma justiça universal. O Olimpo, espelhado no campo de batalha, mostra que até os deuses estão sujeitos a paixões e disputas, tornando o destino humano ainda mais instável. O avanço troiano chega ao ponto de empurrar os gregos até junto de seus navios. O exército aqueu, outrora dominador, encontra-se à beira da destruição. E é nesse cenário que se revela a gravidade da ausência de Aquiles. Sua cólera privada já não é apenas um drama pessoal, mas uma ameaça à sobrevivência de toda a coalizão grega. A narrativa de Homero mostra como uma única emoção, quando levada ao extremo, pode alterar o rumo de povos inteiros. A ira de Aquiles abre espaço para a glória de Heitor, mas também planta a semente da tragédia que se seguirá. Diante do perigo iminente, Agamenon percebe seu erro, reúne presentes valiosos, terras, riquezas e até a promessa de devolver Briseida, e envia uma embaixada a Aquiles para convencê-lo a voltar à luta. O próprio Odisseu, ao lado de outros guerreiros, leva a proposta. A cena da embaixada é uma das mais importantes da Ilíada, pois mostra não apenas a obstinação de Aquiles, mas também a mentalidade da época. A honra era o valor supremo, e nenhuma riqueza poderia compensar uma desonra pública. Aquiles rejeita todos os presentes, declarando que não lutará mais pelos aqueus e que pretende retornar à sua terra natal. Essa recusa radical aprofunda o drama. O maior guerreiro dos gregos não apenas se afasta, mas deseja ver seus companheiros sofrerem para que reconheçam sua importância. É nesse contexto que Patroclo, amigo e companheiro inseparável de Aquiles, entra em cena. Comovido pela tragédia que se abate sobre os aqueus, pede ao herói que o permita lutar em seu lugar, usando sua armadura. Dessa forma, poderia ao menos inspirar os soldados e repelir os troianos. Aquiles aceita, mas impõe um limite. Patroclo deveria apenas proteger os navios, sem avançar até as muralhas de Troia. É uma ordem que, como tantas na épica, será ignorada pelo destino. Vestindo a armadura de Aquiles, Patroclo entra em combate e causa grande impacto entre os troianos. Estes acreditam que o próprio herói voltou à guerra e recuam em pânico. Reanimados, os aqueus contra-atacam e conseguem afastar o perigo imediato. Mas o ardor da luta leva Patroclo além do combinado. Embriagado pela vitória, ele avança até os portões de Troia, ignorando a advertência de Aquiles. Nesse ponto, o destino se cumpre. Apolo intervém, atingindo-o e enfraquecendo-o, permitindo que Heitor o enfrente. O duelo termina com a morte de Patroclo. Heitor o mata e se apodera da armadura de Aquiles como troféu. A queda de Patroclo
marca o momento mais trágico da Ilíada. Se até então a ira de Aquiles era motivada pelo orgulho ferido, agora se transforma em dor pessoal e desejo de vingança. O herói que havia se retirado da guerra é obrigado a retornar, não mais para defender os aqueus ou sua honra, mas para vingar a morte do amigo. A narrativa mostra como, em um mundo regido pela guerra, até os laços mais íntimos acabam arrastados pelo destino. Patroclo, menos célebre que Aquiles, torna-se o centro da epopeia, pois é sua morte que reacende o fogo da narrativa. A notícia da morte de Patroclo rompe Aquiles por dentro. O herói, que até então se mantinha afastado da guerra por orgulho, sente-se despido de toda razão para continuar respirando. Sua dor não é apenas pelo amigo caído, mas pelo vínculo profundo, quase fraternal, que unia os dois. Patroclo era o equilíbrio da sua fúria, a presença que o tornava humano em meio ao caos da guerra. Sem ele, Aquiles mergulha numa escuridão que não tem volta. Homero descreve esse luto de forma grandiosa. Aquiles cobre a cabeça de cinzas, lança-se ao chão e grita de forma tão dilacerante que a mãe, a deusa Tétis, o escuta do fundo do mar. Esse gesto revela algo essencial. Mesmo sendo quase divino, Aquiles é atravessado por uma dor absolutamente humana. A guerra deixa de ser uma disputa por honra ou território e passa a ser uma arena de vingança pessoal. Tétis, sabendo que o destino de seu filho é morrer jovem, tenta consolá-lo, mas não há consolo. Aquiles deseja apenas uma coisa: vingar Patroclo. A deusa então pede a Hefesto, o deus ferreiro, que forje uma nova armadura. Essa armadura, resplandecente e indestrutível, não é apenas uma proteção, é a materialização da fúria e da glória de Aquiles. Homero dedica longos versos à descrição de seu escudo, que traz gravados mundos inteiros, cenas de paz e guerra, trabalho e festa, vida e morte. É como se o destino humano inteiro estivesse inscrito naquele objeto. Quando Aquiles retorna ao campo de batalha, o efeito é devastador. Sua presença reacende o ânimo dos aqueus e aterroriza os troianos. Não é apenas um guerreiro que entra em cena, mas uma força da natureza. Ele corta fileiras, persegue inimigos, mata sem piedade. Homero descreve-o como fogo consumindo campos secos, como rio em cheia que arrasta tudo em seu caminho. Esse retorno, porém, não é apenas físico, é um retorno espiritual. Aquiles volta não mais como homem, mas como instrumento da morte. Se antes sua ausência era marcada pelo orgulho ferido, agora sua presença é marcada pela certeza de que nada mais importa, nem a própria vida. Ele sabe que vingar Patroclo custará seu destino, mas a escolha já está feita. O campo de batalha está em chamas de fúria. Após devastar os troianos, Aquiles se dirige ao destino que já estava traçado: enfrentar Heitor. O príncipe de Troia, que até então sustentava a esperança de seu povo, agora vê-se diante da força descomunal do maior guerreiro grego. O encontro entre os dois não é apenas um combate, é o confronto entre duas visões de mundo. Heitor é o herói da responsabilidade, aquele que luta não por si, mas por sua cidade, sua esposa Andrômaca, seu filho ainda pequeno, seu povo inteiro. Ele representa a medida humana, a coragem diante do inevitável. Já Aquiles é o herói da desmedida, da fúria absoluta, do brilho que consome tudo ao redor, ainda que o preço seja a própria vida. Antes do duelo, Homero nos mostra Heitor hesitante. Ele sabe que está diante de um inimigo invencível. Por um momento, pensa em negociar, em propor um pacto de honra. Mas logo a realidade se impõe. Não há conciliação possível com Aquiles, tomado por uma ira que ultrapassa qualquer limite. Heitor então decide enfrentar seu destino de frente. O combate é breve, mas carregado de intensidade.
Heitor tenta resistir, mas Aquiles é implacável. Guiado pela fúria e pelo desejo de vingança, o grego desfere o golpe fatal. A morte de Heitor não é apenas a queda de um guerreiro, mas o colapso do coração de Troia. Aquele que sustentava a esperança da cidade jaz agora diante de seus muros, sem vida. E, no entanto, a violência de Aquiles não se encerra na vitória. Dominado pelo ódio, ele amarra o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrasta em torno das muralhas, diante do olhar desesperado de Príamo, Écuba e Andrômaca. É um gesto que rompe os limites do código de honra grego, um ato que desumaniza não apenas o inimigo, mas o próprio vencedor. Nesse momento, Homero mostra o auge e a ruína de Aquiles. Ele alcança a vingança, mas perde a medida, ultrapassa o ponto onde a glória se transforma em sombra. O duelo entre Aquiles e Heitor não é apenas o clímax da Ilíada, é a revelação de como a ira, mesmo justificada pela dor, pode corroer a humanidade. Depois do duelo, a fúria de Aquiles não encontra repouso. Durante dias, ele continua a arrastar o corpo de Heitor em torno da tumba de Patroclo, como se o gesto pudesse saciar sua dor, mas nada é suficiente. A vitória não apazigua o vazio deixado pelo amigo perdido. É nesse ponto que a Ilíada dá uma guinada. Da brutalidade da vingança, passamos à possibilidade de compaixão. É Príamo, o velho rei de Troia, quem toma a iniciativa. Amparado por Hermes, disfarçado de guia, ele atravessa sozinho o acampamento inimigo até chegar à tenda de Aquiles. É uma cena de rara intensidade. O pai idoso, vulnerável, aproxima-se daquele que matou seu filho. Atravessar esse espaço hostil já é, em si, um ato de coragem maior do que qualquer duelo. Quando finalmente encontra Aquiles, Príamo se ajoelha e, em um gesto de suprema humildade, beija as mãos que tiraram a vida de Heitor. Suas palavras não pedem glória, não pedem justiça, pedem apenas o direito de sepultar o filho. Ele apela à memória de Peleu, pai de Aquiles, lembrando-o de que também envelhece à espera do retorno do filho distante. Ao ouvir isso, a dor de Aquiles encontra um espelho. Pela primeira vez, ele se vê não apenas como herói, mas como filho. Homero descreve o que acontece então com uma delicadeza rara. Os dois inimigos choram juntos. Aquiles chora por Patroclo e pelo próprio destino de morte que o aguarda. Príamo chora por Heitor e pela ruína iminente de sua cidade. Nesse instante, a guerra se dissolve em humanidade. O inimigo deixa de ser um monstro e volta a ser um homem. Aquiles devolve o corpo de Heitor, concede uma trégua para os funerais e permite que Troia viva seus últimos dias de dignidade. É um momento de suspensão, quase de reconciliação, que encerra a Ilíada não com a queda de Troia, mas com o rito fúnebre de seu maior herói. O resgate do corpo de Heitor revela a essência da epopeia. Por trás da glória, da ira e do sangue, permanece o vínculo humano que une até mesmo os inimigos. E é nesse reconhecimento da dor do outro que a guerra encontra por um instante um respiro de humanidade. A Ilíada vai muito além de uma narrativa de guerra. Homero nos mostra o drama humano por trás da glória e da destruição, explorando ira, orgulho, perda e compaixão. O poema revela que a verdadeira grandeza não reside apenas na força ou na coragem, mas na capacidade de reconhecer a humanidade, mesmo no inimigo. A epopeia nos ensina como os gregos antigos valorizavam a honra e a memória. Cada gesto, cada escolha, carregava o peso de ser lembrado. Homero nomeia cada guerreiro, preservando suas histórias e evitando que suas vidas se percam no tempo. É uma lembrança de que, mesmo em meio à violência, o reconhecimento da existência de cada indivíduo tem valor. Ao mesmo tempo, a Ilíada não esconde o custo da guerra. A dor de Andrômaca, o luto de Príamo e a perda de Patroclo
mostram que toda a glória é acompanhada de sofrimento. A devolução do corpo de Heitor por Aquiles encerra o poema com um gesto de compaixão, lembrando que, mesmo em momentos de destruição, a empatia e o respeito pela vida permanecem fundamentais. Assim, a Ilíada transcende o tempo. Não é apenas a história da guerra de Troia, mas um espelho da condição humana, entre a violência e a solidariedade, entre o orgulho e a fragilidade. A obra nos convida a refletir sobre nossos próprios limites, nossas escolhas e a importância de reconhecer a humanidade em todos ao nosso redor. Agora me conta nos comentários. Você já conhecia a Ilíada? Qual trecho mais te tocou? Caso você queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser continuar sua jornada de reflexões, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!